Aí, vê pra mim aquele caso lá, por favor. Passa aqui o negócio aqui, o blush, por favor. O som, mesa de som, tudo bem aí na mesa de som? Show de bola, vamos lá. Vai começar já, hein? Tamo no ar, pessoal. Atenção, tamo no ar. Ei, acerta meu cabelo aqui. Boa. Tamo no ar, Vitor Manuel Castan, Valquíria Chocaira entraram. Isabela Roberta, fala aí Vitão, doutora Isabela Roberta. Obrigado por estarem aqui, Gabi Castan, uhul! Muito bem, vamos ligar aqui o nosso cronômetro. Peraí, a produção tá me chamando aqui, o quê? Ah, nossa convidada já tá chegando. Grande Júnior Rodox, bateria Rodox. Patrocínio da live de hoje pelas baterias Rodox. Boa. Já vamos começar já, pessoal. Salve, Júnior, tudo bem? Espero que esteja tudo bem por aí. Isabela, manda um beijo pra mim, Isa. Rei Rodrigues, boa noite. Já vamos startar, vamos para o mundo. Rafael Yanata, salve Rafael de Santiago do Chile. Ah, eu vi a Fiona hoje, hein? Uhul! Cristina Filardi, Gigi Ferrari, muito bem. Ah, legal. Muito bem, o pessoal aqui da mesa, o nosso intrépido, como é que chama o cara que mexe na mesa lá, o DJ? Ok, então, partiu, Ana Maria, partiu. Salve, galera do confinamento, estamos iniciando mais uma live. Elizabeth, boa noite. A nossa live do dia 31 de março, 10ª live. O nosso encontro diário, a nossa rede de apoio. Um momento de compartilhamento, de troca de ideias com convidados bem descolados como hoje. E sempre no alto astral, Elizabeth. Muito bem. Pessoal, primeira coisa, e como sempre, o meu agradecimento por vocês estarem aqui. Muito legal. A gente faz isso com muito carinho, com muita dedicação e também com bastante seriedade, apesar da descontração, né? Mas a hora que chega o nosso convidado, a gente faz a coisa bem legal, com bastante substância, para dizer algo que se relaciona à matéria de hoje. Quero lembrá-los que ontem foi show de bola, foi maravilhoso. O Dr. Carlos Rubner, eu não quis falar ontem, porque você sabe, o Dr. Carlos, ele é daquele jeitão bravo tal, da boca para fora, um amor de pessoa. Mas o Dr. Carlos é considerado efetivamente, pelos pares deles mesmo, né? O Valentim Gentil, o cara que acho que é o top no Brasil de psiquiatria, fala que o Dr. Carlos é um dos 10 melhores psiquiatras do Brasil. Cimeia Egídio, oi Cimeia! Muito bem. O vídeo do Dr. Carlos já está na minha bio. Se você entrar na bio, você consegue assistir na íntegra o vídeo de ontem, 56 minutos da live de ontem. E esse mesmo vídeo e todos os outros vídeos que a gente já fez aqui, o do Paulinho, da Margarete Volpe, da Giovanna Minozzi, da Mariana Falcato, todos eles já estão no YouTube. Legal? Muito bem. Estamos aguardando a entrada da nossa convidada especial, que é a nutricionista doutora Edjane Cinto. Ela vai bater um papo com a gente e vai falar dos cuidados com a alimentação e imunidade em tempo de coronavírus. Deixa-me ver se por acaso a nossa convidada já está por aqui.
Elizabeth Melo, Ana Maria, Rafael e Anata. Eu tenho a impressão que o pessoal da produção, por gentileza, me dá um alôzinho aí, se a nossa convidada já está na primeira fileira. Ju Capela, boa noite! Ah, tá ali! Eu não tinha visto. Doutora Edjane Cinto já está sentada na primeira poltrona. Paulo Miranda. O Paulo Miranda fez uma live de atividade física, só que ele não trabalhou não, colocou o pessoal para trabalhar lá. Muito legal, eu acompanhei. Bem, pessoal, antes de a gente começar o nosso bate-papo com a Edjane, a gente sempre tem aqui um momento de reflexão e hoje eu vou me permitir a ler um texto que chegou para mim aqui, do psicanalista Christian Dunker. O Christian Dunker é um cara super conceituado, professor da USP. Ele escrevia até bem pouco tempo na revista Mente e Cérebro, que parece que saiu do ar. E ele fala que ele traz alguns pensamentos sobre medo e essa nossa pequenez frente ao coronavírus. E aqui, então, eu vou ler para vocês. Qual câmera? Aqui na câmera 17. Muito bem. O Christian Dunker fala o seguinte: a peste convoca em nós esta dupla tarefa de enfrentar o medo e fazer frente à angústia. O medo nos faz agir, avaliar riscos, calcular estratégias. Diante do medo, podemos atacar, como podemos fugir. Ele nos incita a tomar medidas protetivas, obter restrições de contato social ou métodos de higiene e limpeza. Só um tolo desfaz do medo, apegando-se à ideia de que não há motivo para o temor, que a fé nos protegerá, ou que a doença é apenas uma invenção imaginativa. O problema começa quando o medo do que vem de fora se contamina com a angústia com o que temos aqui dentro. Percebe-se assim como a ideia de contaminação é uma ideia um tanto objetiva e subjetiva também. Ela fala da transmissão real de um vírus de corpo para corpo, de passagem simbólica da cultura entre nativos e estrangeiros, mas também da mistura imaginária entre o bem e o mal dentro de nós. Por isso a doença é o pretexto ideal para ativar preconceitos, invocar fantasma e revitalizar complexos infantis. Acalmar-se é algo que ninguém pode fazer por você, ninguém pode fazer por nós. Se você espera que apenas mais notícias, mais informação, mais comentários venham pacificá-lo, ou seja, acha que aumentar o estoque de máscaras vai sanear a sua angústia? Lê do engano, você está enganado. O verbo é acalmar-se e não ser acalmado pelos outros e pelos objetos. O medo se combate com a precaução e medidas objetivas, a angústia com cuidado e trabalho subjetivo. Nesse sentido, a pandemia tem muito a nos ensinar, especialmente quando as nossas ilusões de controle e dominação sobre o mundo achamos que temos em mãos o nosso próprio destino. Lê do engano. A crença digital de que somos muito importantes e tantas outras promessas nos fazem acreditar que somos soberanos sobre nossas vidas. E o Dunker termina dizendo que, diante desta pequena e destrutiva força da natureza, o coronavírus, nosso narcisismo se dobra como um vassalo encurralado. Apesar de dolorosa como um espinho na alma, esta pode ser uma experiência profundamente transformadora. Descobrir que podemos muito menos do que pensamos, aceitar o imponderável que nos governa e acolher com humildade o que ainda não dominamos, pode ser muito benéfico. Pode ser uma verdadeira terapia para aqueles que precisam descansar a cabeça do peso da sua coroa de espinhos narcísicos. Muito bem, Christian Dunker. Legal. Muito bem. E já, e quase que neste instante, sem medo de ser feliz, falando sobre
alimentação, sobre nutrição e sobre imunidade, eu vou trazer agora, neste instante, para vocês que rufem os tambores. Muito bem, já estou aqui. Já fiz a chamada, já vem se encaminhando. Nossa intrépida Edjane Cinto. Aguardo. 3, 2, 1, aê! Pessoal, palmas para a doutora. Palmas para a doutora, pessoal. Vamos, palmas. Muito bem, merecido. Obrigado, obrigado. Palmas para todos nós. Legal, legal, legal. Super bem, Edjane, obrigado. Você está linda, maravilhosa. Estou sentindo o cheiro do seu perfume por aqui. Eu só tomei banho. Mas eu estou sentindo o cheiro do seu sabonete. Muito bem. Antes de mais nada, Edjane, a gente falou que ia ser tudo de improviso. A gente conversou um monte, mas é tudo de improviso mesmo. Com Antes de mais nada, eu quero agradecer com bastante carinho, assim, de você ter aceito o nosso convite. E eu sei o quanto que você se preparou para hoje. A gente conversou bastante, né? Eu tenho certeza que você vai trazer bastante informações para o pessoal que está aqui assistindo a gente, né? Mas antes de mais nada, deixe-me, por gentileza, trazer aqui as suas credenciais. Doutora Edjane Cinto, nutricionista especializada em nutrição aplicada à estética, emagrecimento, prevenção e tratamento das desordens estéticas. Coaching em nutrição, formada pela ACN, a Academia de Coaching para Nutricionistas. Idealizadora do formato Educação Nutricional via WhatsApp, docente e palestrante em cursos de pós-graduação e também em cursos livres. E minha amiga, minha companheira de academia, juntamente com o Paulo Miranda. Muito bem-vinda. A palavra está com você. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu adorei o início da live, escutando a sua música. Já me animei pra caramba. Parabenizo aí a iniciativa de incluir alimentação nesse momento. E o que eu puder contribuir na noite de hoje, eu estou aqui à disposição de vocês. E eu até eu gostei muito do texto que você leu. Uhum. E hoje eu acompanho bastante o Cortella, né? E num desses acompanhamentos, ele falou uma coisa sobre medo bem interessante, né? Que ter medo faz parte, é ótimo ter medo. Mas que o medo seja para que a gente encontre ferramentas e caminhos para que a gente consiga enfrentar o medo, né? Esse é o nosso grande segredo, né? Então, acho que a palavra de ordem nesse momento é buscar realmente estratégias, que inclusive a alimentação pode auxiliar, para que a gente, de alguma forma, tente passar de forma mais tranquila. Até porque o que a gente descobriu agora é que não tem manual de explicação para passar por o que nós estamos passando, né? Pessoal, vão mandando perguntas, apertem a doutora Edjane, que ela conhece muito. Edjane, antes de você continuar, eu queria que você falasse um pouquinho como está sendo a sua experiência. Eu quero fazer aqui um agradecimento para um monte de gente que está por aqui. Vamos lá. Paulo Miranda, a Dalma, o Neto, estou assinando aqui para o Neto, a Adriana está longe, Adriana, quem mais temos aqui? Vamos virando, a Dânicas, quem mais temos aqui? Espera um pouquinho que hoje o meu dedo está, a Cristina Filardes, a Isa, esse pessoal aqui eu já cumprimentei. Muito bem. Di, como é que está sendo a tua experiência no confinamento? Como é que você está lidando com isso? Como é que está aí na sua casa? Uma experiência transformadora. Assim, transformadora. Eu, na verdade, já sempre trabalhei um pouco em casa,
por eu ser professora, né? Então, os horários são um pouco mais flexíveis e eu sempre passei alguns períodos do meu dia, muitas vezes à tarde ou de manhã, porque eu estava em sala de aula à noite. Então, eu sempre passei alguns períodos na minha casa, mas obviamente não dessa maneira como a gente está Aham, hoje. aham. A partir da indicação do Conselho Regional de Nutricionistas para que a gente faça os atendimentos, para que a gente consiga traçar os atendimentos online, Tá, me, me dividido aí em relação aos atendimentos online, alguns grupos de educação nutricional por WhatsApp que eu já toco, né? Então, tá. isso não mudou nada, porque é por WhatsApp mesmo, e aí fica fácil. Eu tenho um filho pequeno, né? Ele tem 6 anos. E aí eu preciso também fazer além de um home office, um homeschool, né? Auxilie também no que for necessário. Ele tem 6 anos, está iniciando o processo de aprendizado com o computador. Ah, Então é necessário esse auxílio. Na tá, verdade, tem uma escola desprevenida também, e é a tá, única tá. maneira da gente É, não ficar tão distante, né? é. É, Agora você assumiu também o papel de pedagoga, né? Porque é mais um papel que a sociedade está colocando nas costas das mulheres, né? Impressionante. eu estava refletindo sobre isso, eu falei, eu acho que eu estou um pouco sobrecarregada, pesado o negócio, porque é bastante coisa, né? Eu já sou professora, de certa maneira, eu penso que eu tenho um certo jeito no processo educacional. Mas é lógico que trabalhar com criança é algo bem diferente, né? O É, processo didático que eu tenho com os meus alunos é diferente de com uma criança, né? é. Mas eu tenho em mente, Castan, que a gente tem que encontrar um sentido, um momento aí no presente, né? E aproveitar cada minuto com as ferramentas, com as condições que a gente É. tem e procurar Esse é, aprendizado dentro disso, né? esse é um momento de transformação, né? Ontem o Dr. Carlos falou uma coisa muito legal aqui, que talvez nós não tenhamos ainda esse sentido de altruísmo, né? Talvez por nós não termos passado por crises como guerras, assim, tão impactantes como foi a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e que a Europa foi totalmente consumida por isso, eles têm mais esse sentimento de altruísmo, né? Mas vem cá, Sim. me fala uma coisa, quem cozinhou na sua casa hoje? O que teve de almoço aí? Vamos falar de alimentação, vamos falar de Aqui nutrição, de nutrição. vamos falar de nutrição. Bom, eu sou adepta ao arroz e feijão. Eu Ah, boa, amo. boa. Na verdade, eu sou adepto ao feijão com arroz. Hoje, especificamente, eu sou vizinha da minha irmã. Então, eu vou muito na casa dela, meu filho agora, né? Apesar de eu posicioná-lo todos os dias, falo, filho, a gente está passando por uma situação adversa, diferente, mas tudo vai passar, né? Então, eu tento de manhã fazer as atividades da escola com ele. Às vezes ele fica lá do meu ladinho fazendo e eu fico trabalhando. Então eu tento mostrar para ele que dá para a gente também ter um momento de onde ele respeita o meu espaço e eu respeito o espaço dele, porque senão não dá, Ah, né? A vida está continuando home office, né? De é, alguma forma a gente está tentando. Mas ah, hoje, especificamente, eu almocei na casa da minha irmã e a minha mãe que fez a comida. E aí é comida forte mesmo, arroz, feijão, carne, salada, legumes, e é tudo ah, isso. tá. Agora, me fala uma coisa, Di, qual que é a importância hoje, essa questão da alimentação, porque hoje existe uma ideia, esse contexto da alimentação com qualidade de vida. Como é que você entende isso? Qual que é a tua percepção em relação à alimentação e qualidade de vida? Olha, isso é uma pergunta bem interessante. É, Logo que começou esse assunto, né, de coronavírus, eu fiquei refletindo
como de um dia para o outro, praticamente, a gente começou a dar uma importância imensa à imunidade. Sim. Que de verdade, em consultório, a gente muitas vezes, tratando outras questões, acaba acertando a imunidade, né, de maneira indireta. Porque a Tá. alimentação equilibrada é um dos pilares para nós termos uma boa imunidade. Mas não Tá. assim como atividade física, assim Aham. como uma boa qualidade de sono, né? Aham. Por quê? O sistema imune, a gente está falando tanto de imunidade, mas talvez ainda às vezes fica meio obscuro para as pessoas entender isso, né? O nosso sistema imune é um aparato de células que, quando demandado, elas vão agir para combater alguma coisa. Então a gente precisa ter essa parafernália, né, de células. A gente tem os macrófagos, a gente tem os linfócitos T, por exemplo, né, como células que vão agir em determinadas situações. Aham. Para que isso esteja em uma melhor performance, vamos dizer assim, a gente precisa de nutrientes. Os nutrientes a gente encontra dentro dos alimentos. Mas Aham. também precisa aí de atividade física, a gente precisa. Atividade física tem uma relação extremamente positiva com qualidade Aham. do sistema imune, né? Aham. Assim como a qualidade do sono também. Aham. Aham. Eu li uma pesquisa quando você me convidou para fazer essa live, eu achei bem interessante. Foi feita uma pesquisa recente e as pessoas que dormem menos que 7 horas por dia têm uma porcentagem bem abaixo de qualidade do sistema imune. Então, olha que interessante essa relação, né? Aham. Possivelmente esse estudo foi feito muito antes, né, dessa Aham. questão do coronavírus, mas é isso, o nosso sistema imune ele está pronto, para ele estar pronto é necessário desse elemento alimentação adequada. Aham. Olha, o Vitor, ele fala o seguinte, doutora, a macarronada, massa, por ser muito fácil de preparar para as crianças, principalmente à noite, não é um pouco exagerado? Eu acho que tem muita macarronada na casa do Vitor, hein? Depende. O que eu falo sempre sobre alimentação é que assim, não tem certo e errado. Tem a questão da gente procurar variar. Eu acho que esse é Tá, o nosso segredo. tá. Especificamente a macarronada, se a gente conseguir devagarzinho incluir na alimentação da família e das crianças o macarrão integral, em geral, Hum, cereais integrais, isso é extremamente benéfico. Porque, na verdade, se a gente for pensar no trigo, quando a gente colhe o trigo é douradinho, ele é marronzinho, ele é como a gente compra a farinha de trigo integral. tá. Exatamente. O que que a indústria faz? Ela retira toda a parte, grande parte daquela planta. Aham, Por quê? Porque a partir dos estudos, com as experiências, eles perceberam que isso tinha uma capacidade de armazenamento maior, porque tem menos nutrientes, né? aham, Quanto tá. mais a gente tira do grão, menos Aham, nutriente para os micro-organismos, enfim, aham. vai disponível. Aumenta a vida de prateleira. Com certeza. Isso aconteceu com arroz, isso aconteceu Tá, com a farinha branca. tá. Então, macarrão, super legal. Eu faço na minha casa, não tem problema nenhum. Aliás, a gente tem que comer de tudo, mas eu acho que também que a gente tem que se abrir ao novo. Sabe? Aquela coisa, eu só como feijão. Eu não como grão de bico, eu não como lentilha, eu não como ervilha. É lógico que eu respeito a seletividade. A seletividade faz parte do adulto e faz parte da criança, né? Em determinada idade da criança, isso faz parte dela. Aham, A gente tem que estimular. aham, O sabor é algo que a gente tem que estimular a vida inteira. aham, Até pra gente. aham.
Agora, voltando um pouquinho, você estava falando da alimentação que ajuda na imunidade. Dá para se falar quais são os alimentos, ou a minha pergunta é muito ruim, mas dá para se falar dos alimentos que são mais favorecedores para melhorar a imunidade? Com certeza. É, ó, para falar sobre isso, eu queria chamar a atenção de todo mundo para tentar, nesse momento que talvez a gente esteja realmente muito preocupado, não só com a saúde, mas o nosso futuro econômico, né? Eu acho que é uma preocupação que todo mundo tem. Mas pegando seu gancho aí do início, né? Fazer do limão uma limonada, né? Então, de Aham, repente, a gente ter uma atenção no nosso planejamento de compras. tá. Aquilo que a gente compra é aquilo que a gente vai comer, Consumir. é aquilo que a gente vai consumir, exatamente. Então, assim, hoje, pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento gratuito, que inclusive aqui convido todos a jogar lá no Google e colocar Guia Alimentar para a População Brasileira. Vocês podem até colocar o atualizado, que é a versão, acredito que é 2018, a versão mais atualizada. Tá. A grande sacada é: vamos consumir mais alimentos in natura e minimamente processados. O que Tá. é isso? Alimento in natura é o alimento que vem proveniente da natureza, sem alteração nenhuma. Então a indústria não coloca sal, não coloca açúcar, não coloca óleo, não coloca conservadores. Então é o alimento. Então, tubérculos, raízes, frutas, verduras, ovos, carnes frescas, né? Tudo isso é alimento in natura. Alimento que vai sofrer o quê? Praticamente só a embalagem, né? Tá. Quando sofre. E o transporte, obviamente, colheita, todo esse processo que faz parte, né? Que a gente agora não tem jeito, a gente é da zona industrial mesmo, né? E os minimamente processados, eles passam por pequenos processos também. Ou higienização. Quando a gente vai comprar uma rúcula higienizada, ela é classificada, então, por esse documento governamental como um alimento minimamente processado. Tá. Foi muito pouco. Arroz, feijão, as frutas secas, as leguminosas. Então, alimentação, comida de verdade. E limitar os alimentos processados e ultraprocessados. Que aí a Tá. gente já entra nos enlatados, nos Aham. alimentos que são, então, acrescidos de sal, açúcar, Aham. ou conservadores. Aham. Aham. Tem um exemplo interessante para todo mundo entender melhor isso. A gente pode pegar, por exemplo, o exemplo do milho. Então, eu tenho lá a espiga de milho, certo? A espiga de milho nós classificaríamos como in natura. Quando eu como esse mesmo milho de forma enlatada, eu tenho um Aham. alimento processado. Tá. E quando eu como, não estou fazendo menção à marca, pelo amor de Deus, mas quando eu como, por exemplo, um fandangos, eu estou comendo um alimento ultraprocessado. Tá. Entendi. Por quê? Porque esse alimento tem 1% de milho e o restante, sei Aham. lá. Tá. Então eu vejo que quando eu estou falando sobre alimentação, eu falo que nós podemos sim deter a decisão da compra, a decisão do que a gente come. Mas é lógico que a gente também precisa de melhores políticas públicas. Aham. Tem um melhor, né, envolvimento de todos nesse processo de uma melhor educação nutricional, né? Então, a ideia é ir para o mercado com uma listinha de compras e seguir mais ou menos aquela listinha para você, a partir dela, ter uma alimentação mais saudável. Com É mais ou certeza. menos isso. Porque se você comprar alimento ultraprocessado, você só vai comer alimento ultraprocessado, é óbvio. A gente come aquilo que tem.
Às vezes sim. as pessoas falam assim, Dijane, eu sinto fome. Eu falei, claro, graças a Deus que você sente fome, eu também sinto. Aliás, é Aham, ótimo sentir fome. aham, Fome é uma sensação fisiológica, é uma sensação inerente ao nosso organismo. A gente aham, sente fome quando a gente tem uma baixa concentração de nutrientes e o corpo aham, tá falando, manda comida. aham, Então, só que aí, que comida, né? Então, a gente precisa aham. se planejar. A gente precisa realmente se planejar e limitar. Aham. Limitar as tentações. Jane, aquela máxima, vá para o supermercado depois de ter comido, funciona, é verdade mesmo ou não? Com É, certeza. é, A nossa cabeça não é uma máquina, né, Castan? é. Você, como psicanalista, sabe disso. A gente também precisa dar uma ajuda, né? Isso não Segurar a impulsividade, né? Porque se você vai com fome, você vai comprar mais mesmo, né? A Ah, gente precisa ah, de Deus. ô Di, qual que é a diferença da fome física e da fome emocional? Então, a fome física, ela tem sinais claros fisiológicos, ou seja, o organismo fala assim, né? Lógico, por reações químicas e tal, tem liberação de hormônios, enfim. A gente fala assim: vamos lá, preciso comer, eu tô com baixa concentração de nutrientes, eu É, posso ter alguns sintomas como fraqueza, eu posso ter falta de foco, eu posso ter dificuldade de atenção. Então, são sinais, a barriga ronca, né? Tem gente que fala é, assim: nossa, faz um tempão que eu não sinto a minha barriga roncar. Então, é, é bom, às vezes, a gente ficar com fome para a gente se autoconhecer. A gente saber em que momento do dia a gente fica com mais fome. É um trabalho de autoconhecimento. é. Agora, a fome emocional, ela não vem por sinais clássicos. Tá, tá, Ela normalmente está associado com questões psicológicas. tá. Eu estou nervosa, eu como. E também, se a gente for reparar, eu até convido o pessoal a começar a reparar isso. Normalmente a gente tem fome de alimentos específicos quando é fome emocional. Eu não tenho fome de comer arroz e feijão. Eu É, tenho fome de comer doce. Eu tenho fome é. de comer algo bem gorduroso. Chocolate. Chocolate, exatamente. Por quê? É, Porque não tem relação com fome, tem relação com alguma coisa emocional que está me levando a isso. é, E aí eu preciso controlar isso, eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso é, me conhecer para eu poder falar, bom, o que que eu estou sentindo é isso, eu preciso resolver isso. A é, comida não vai resolver. É lógico, pessoal, que em certos momentos o chocolate ele resolve de certa maneira, no sentido assim, meu, que delícia esse chocolate. Eu estava precisando comer alguma coisa. É lógico, isso faz parte. é, Ninguém vai deixar de também sentir um conforto. é, Mas a gente tem que tomar cuidado se isso é rotineiro e aham, a quantidade de comida que a gente come, aham. né? Dentro do mundo da psique, uma das coisas que a gente sabe é que quando uma pessoa está muito estressada, está muito nervosa, né, está sofrendo, né, afetos de valência negativa, ela tenta contrabalancear com afetos de valência positiva. E um deles que é extremamente poderoso é o prazer de comer e prazer de comer um doce. Né? Então, sempre está atrelado, ou não é que sempre está atrelado, mas possivelmente existe esse atrelamento. Né? Uma pessoa que está mais ansiosa, mais nervosa, mais preocupada, para contrabalancear, né, para dar um equilíbrio, para uma homeostase emocional, ela vai tentar compor, buscar isso num doce. Né? Olha só que interessante, eu não sabia isso que você disse, eu não foi um aprendizado para mim agora, bem Aham. interessante isso. E a outra coisa que é extremamente importante, né? Eu sofro desse mal. Se eu fico com fome, o meu nível de irritabilidade aumenta, o meu nível de tolerância diminui. É uma coisa impressionante, né? Repercute efetivamente no estado emocional. Cara, eu não posso ficar com fome.
Cara, é bem ruim. Ô, Di, ó, outra pergunta aqui, ó. Comer pouco por mais vezes ao dia é recomendado ou fazer as 3 ou 4 refeições clássicas? Ou não existe uma regra, depende de cada um? Olha, se você tivesse me fazendo essa pergunta quando eu me formei, a resposta era bem categórica. Todo mundo tem que comer de 5 a 6 refeições por dia. Tá. Hoje a situação é outra. Ah, Como é? sim, como existe hoje uma individualidade, um conhecimento da individualidade por sinais, sintomas, pelo perfil da pessoa, Tá. depende, depende. Então, hoje o autoconhecimento de como o meu corpo vem funcionando quando eu como 3 refeições por dia, ou até mesmo 2 refeições por dia, ela é muito mais relevante do que eu impor algo, entende? Entendi, entendi. Eu que muitas vezes faço a pergunta para o cliente e falo: como que você se sente hoje dessa forma? Ah, E tem pessoas que falam assim: ai, Jane, tem alguns momentos que eu chego para a refeição com muita fome e eu ah, percebo que eu excedo. Então, ah, isso aí eu levo ele para pensar sobre isso e aí a gente decide que é melhor tentar um lanchinho no ah, intervalo. ah, ah, Que a próxima refeição tenha uma adequação de quantidade e qualidade melhor também. Porque ah, normalmente, quando a gente está com muita fome, mesmo a fome física, a gente tende a comer mais. ah. Então, ficar muitas horas sem se alimentar vai muito bem para alguns e vai Tá, muito mal para outros. tá, Então, tá. mais uma E, conversa. e a tua percepção é de acordo com o que o teu paciente te informa, né? De acordo com isso, você ajusta a alimentação dele. Sim, tem um outro aspecto assim também. Muitas vezes a pessoa tem o intuito de engordar. Normalmente não é isso que a gente vê no consultório, mas tem pessoas que comem muito pouco. Sim. E às vezes 2 refeições não supre as demandas de nutrientes necessárias. Aham, aham, E eu entro também e falo, bom, a alimentação que você está me contando hoje não está suprindo as suas necessidades calóricas e de nutrientes. tá. Então, o seu objetivo de ganhar peso e até mesmo às vezes de fazer hipertrofia muscular, que não tem como fazer hipertrofia muscular sem energia adequada. Aham. Vai fazer. O Paulinho fala sempre isso. Não tem que acertar a alimentação, senão você não faz hipertrofia. Aham, Então, às vezes a pessoa quer comer muito pouco e não quer perder aham, massa muscular. Não há ah, é, como puxar. é. Não vai. É, A, a Isa está complementando exatamente aquilo que a gente falou lá atrás. O prazer em comer é super importante. Não tem coisa mais frustrante do que matar a fome com bolacha cream crack com ketchup. Uau! Eu espero que a Isa tenha comido direitinho hoje. eu E acho a que Gil, e a Gil, ela pergunta o seguinte: doutora, o jejum pode ser saudável? o jejum pode ser saudável. Pode. Ah, Hoje tem muitos estudos científicos analisando aí jejum de 12 a 16 horas. 16 horas. Aham, Também funciona muito bem para algumas pessoas, funciona muito mal para outras pessoas. É aham, uma questão individualizada. Agora, sim, nesse momento, pessoal, que nós estamos passando, a minha opinião, tá? É que a gente não mude muito a nossa rotina do aham, ponto de vista de dietas muito aham, restritivas. Se aham, for para a gente transformar alguma coisa nesse momento, que seja realmente para melhor. aham, aham, Talvez um emagrecimento nesse momento de forma aham, muito abrupta, né? Uma restrição calórica, aham. uma restrição de nutrientes nesse momento, não vai favorecer a nossa imunidade, Tá, tá. né? E a
a indicação de estratégias, né, de planos alimentares bem específicos, eu não sou contra, eu acho que também vai muito bem para algumas pessoas, como low carb, como dieta cetogênica. Tem alguns dias da semana que eu faço e eu me sinto bem, Aham, eu percebo assim que eu fico até mais atenta, fico mais animada. aham. Mas eu acho que ninguém deve, nesse momento, fazer uma alteração tão drástica. Aham. Tá? Olha, deixa eu complementar então uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Hoje é terça, né? Na sexta-feira. Eu me peguei orientando o paciente de uma maneira extremamente ortodoxa para aquilo que eu acho fundamentalmente em relação à saúde física, né? Obviamente eu sou totalmente contra cigarro, enfim, né? É, e esse meu paciente, a semana passada, estava falando o seguinte: eu estou pensando em parar de fumar, né? Só que o que, que eu falei para ele? É óbvio, eu sou totalmente favorável que você pare de fumar, sem dúvida nenhuma. Mas me parece que nesse momento, porque tinha ali uma correlação em relação a isso, mas que nesse momento não é a melhor coisa, porque você acaba usando o cigarro como uma fonte de fuga, um mecanismo de defesa, uma maneira de diminuir a ansiedade, enfim. Então, tem que ser respeitado. O Dr. Carlos falou isso ontem. Tem que ser respeitado o momento que nós estamos vivendo. Não dá para você tomar qualquer decisão não levando em consideração esse momento que a gente está passando, né? Eu Ô, também acho. deixa eu falar uma coisa aqui, porque eu estou sendo cobrado aqui o seguinte. E os alimentos que ajudam a melhorar a imunidade? Acho que o pessoal está querendo saber o nome dos alimentos. Tipo McDonald's, essas coisas, não, né? Claro. Só delícias. Batata doce, cenoura. Bom, deixei aqui o meu legado, né? É. De alimentos in natura, minimamente Ah, processados, da gente tá. procurar realmente colocar no nosso planejamento de compras, na nossa vida, esses É. alimentos. Limitar os alimentos processados e ultraprocessados, lembrando aqui. Eu, só antes de responder isso, a gente está no tempo, né? A gente Tamo com. Já foi 41 minutos hoje. Já tá bem legal, tá bem legal. fala. Bom, eu só queria chamar a atenção para uma técnica, né? Que eu É. falo, eu falei bastante sobre autoconhecimento, e existe uma técnica chamada de Mindful Eating, que é uma técnica que vem do mindfulness Aham. e significa atenção plena na hora da comida. O Então, conceito do mindfulness é exatamente atenção plena. é. E assim, nesse momento que a gente está passando, vamos tentar, no momento das refeições, desligar o celular, observar as características dos alimentos, então, textura, cor. Muitas vezes a gente fala, não gosto de vagem. Mas Aham. calma, será que você não gosta mesmo? Será que Aham. você já sentiu a vagem de forma profunda, né? Aham. Então, essa questão de resgatar um pouco o sabor e a atenção no momento da comida, Tá. isso é muito fundamental. Não comer no automático. Não comer no automático, é muito, Aham. muito necessário isso. Aham. Veja, nesse momento, eu acredito, estou procurando fazer isso para mim, né? Porque eu sou nutricionista, mas enfim, tenho as minhas questões também, como todos, né? Que envolvem essa questão mental do que eu devo comer, do que eu devo limitar, e dentro da minha família também. Veja, açúcar a gente não precisa nesse momento, então tentem, de alguma forma, diminuir a concentração de açúcar. Isso Aham. no café, tá? É café de manhã com açúcar, é café antes do almoço, é café depois do almoço, é café à tarde, é café, 5 cafés com açúcar. Isso não está beneficiando, né, uma nutrição adequada aí para a gente ter um sistema imunológico adequado. Tá. Álcool, difícil, né? Confinado e sem álcool. Mas Tá. vamos tentar, né? Tá. Refrigerante, cereais refinados, então, arroz branco, farinha branca.
Vamos tentar variar um pouquinho as farinhas. Farinha Tá. integral, farinha de grão de bico, farinha de amêndoas. Ontem Tá. mesmo eu fiz uma panqueca, ó, vou dar uma receita. Fiz uma Receita, atenção! Break news! Tararara, receita! Até o meu filho gostou. Veja bem, porque ele é seletivo ao novo. Tá, Às vezes eu tenho que fazer um esforço grande aqui. Eu bati um ovo com uma colher de sobremesa de farinha de amêndoas e uma colher de sobremesa de psyllium, que é um tipo de fibra. tá. Vocês encontram em qualquer lugar aí, lojas de produtos naturais. E ficou uma delícia. Coloquei sal e orégano, tá? Pode colocar um queijinho, uma ricota, né? Fica delicioso. Então, procurar um pouquinho variar. A gente só fica na farinha branca, né? É bom Receita da doutora Diane, vamos lá. Pegue um ovo, um bata ovo, o ovo, misture com uma colher de sobremesa de farinha de amêndoas farinha de amêndoas e uma colher de sobremesa de psyllium, de psyllium. E se você quiser incrementar, sal e orégano. e depois você faz isso de que forma? Coloca unta uma frigideira com azeite Aham, e faz a panqueca. E faz como boa. panqueca, sabe? Como se fosse Tá, um tá, omelete. tá. Doura de um lado, vira do outro Ah, e douradinho. Sensacional. legal, A farinha de... legal, legal. Na minha opinião, quem quiser variar um pouquinho o tipo de farinha, ela é sensacional. O sabor é muito bom, né? Ah, Eu não sou muito, eu faço um esforço grande, mas já não sou muito chegada em farinha de grão de bico. Apesar de amar grão de bico, mas a farinha não me cai muito bem. Mas a farinha de aham, amêndoa é sensacional. aham. Então, assim, álcool, refrigerante, os cereais. E, pessoal, chama Açúcar. açúcar. E eu chamo a atenção em relação à carne vermelha. A carne vermelha é extremamente inflamatória, né? Então, se a gente puder variar com frango, peixe e até mesmo os ovos, é bem legal, tá? Ah, boa, boa. Em contrapartida, abusem de frutas, verduras, legumes. Não se esqueçam de alimentos, fontes de proteínas, principalmente nos lanches. A gente esquece de comer alimentos, fontes de proteína nos lanches. Então, por exemplo, às vezes no lanchinho, quando a gente lembra do lanchinho, né? A gente come uma fruta. É interessante, junta com, de repente, ovos de codorna, com castanhas, né? E são algumas opções aí fáceis para a gente incorporar, né, na nossa Aham, rotina, nosso planejamento de compras, apesar das castanhas serem bem salgadas de preço, mas a gente tá. vai comer pouco, né? Aham. É 5 castanhas e tá ótimo, né? Cinco castanhas por dia seria uma porção boa. Ótima. Tá. Chama atenção para a água, tá? Boa. Façam as contas aí, pessoal. 35 ml de água por quilo de peso. 35 ml por quilo de peso. Um quilo de peso. Essa é Tá, a água adequada, tá bom? tá. Aham. Bom, aí, vejam bem, talvez vocês estejam um pouco, vamos dizer assim, curiosos, né, para saber Ah, sobre glutamina, própolis, é, vamos lá, até anotei aqui, cúrcuma, aham, gengibre, aham. vitamina C, vitamina D, que alguém no começo eu vi aqui. Gente, realmente, tudo isso está sendo relacionado, sim, inclusive tem estudos relacionados como necessários para uma boa imunidade. E são mesmo, tá? Tá. Mas a gente não pode comer tudo errado e se entupir de própolis. Não Tá. vá. Aliás, a Adriana, se eu não me engano, ela faz exatamente essa pergunta. Ó, a Adriana, lá de Maceió, inclusive, primeiro ela falou assim, ó, pegando o gancho do que nós estávamos falando lá atrás, quando estou ansiosa, belisco muito, né? Como posso controlar essa ansiedade? Adriana, é só falar lá com o Castan que ele vai te ajudar, tá? É baratinho. Gabi Esquerdo! Minha querida Gabi tá por aqui.
E a Adriana fala o seguinte: o própolis vermelho é indicado para imunidade? Como usar? Sim, com certeza sim, né? Sim, o própolis, ele é um antiviral. Então, ele é há muitos anos conhecido, né? É. É centenário o negócio. Então, é bem legal, sim. Tem até algumas indicações aí de 15 a 25 gotas por dia. De 15 a 20 A, gotas. glu- 25 gotas. Tá. a glutamina, alguém falou sobre o azeite. Deixa eu até responder. Azeite é um alimento muito legal. Ele é anti-inflamatório. Aham, Então, coloquem sim na alimentação de vocês. Se aham, puder variar na salada com o, o óleo de linhaça, tá? Que é rico tá. em ômega 3, também é bacana. Aham, A glutamina, em especial, vejam bem, a glutamina, gente, é um aminoácido, tá? Que de verdade é um aminoácido que a gente produz no nosso organismo a partir de outras fontes. Então a gente não precisa comer alimentos ricos em glutamina para produzir glutamina. A gente consegue produzir. Porém, entretanto, contudo, tudo nessa vida tem os seus, né, os seus viés. Então, assim, hoje a gente tem uma vida totalmente diferente. A gente é mais aham, estressado, a gente tem maior dificuldade para se alimentar, a gente tem mais dificuldade para se planejar, aham. principalmente quem faz atividade física, é super bacana, né? Então, assim, aí em relação à suplementação de glutamina, lógico, a glutamina é o maior substrato energético para as células do sistema imune. Então, realmente, ela tem Ah, que legal. Legal. ela alimenta lá os macrófagos, os linfócitos T, enfim. Tá, Porém, entretanto, contudo, a questão da suplementação é algo mais individualizado mesmo, né? tá, Se nós tivermos, conseguirmos manter uma alimentação equilibrada, possivelmente nós conseguimos manter uma concentração de glutamina adequada também. tá. Então, Sem necessitar da suplementação? sim, sem necessidade de suplementação, mas isso é uma Ah, coisa individualizada mesmo. tá, Tá? tá bom. É, acho Jane, que ó, deixa eu aproveitar aqui, ó. A Evelyn, ela faz uma pergunta muito legal que eu replico para você. Medo, ansiedade, existe algum alimento que ajuda a reduzir, claro, né? olha, é, tem algumas indicações aí, castanhas, tá? As frutas secas, tá? Podem auxiliar nesse processo. As Aham, frutas secas, normalmente, como elas são desidratadas, elas ficam mais docinhas porque a água sai, né? aham, Então, elas podem ser sim um conforto, aham, sem ter aquele excesso de açúcar, tá. Uma né? tâmara. Exatamente. E os alimentos que podem induzir, por exemplo, o aumento das concentrações de melatonina, que é um neurotransmissor que nos Aham, induz ao sono. aham. Por exemplo, kiwi com maracujá é bem bacana Pra dormir? para dormir. Ó, que legal. O kiwi é um indutor, né, de aumentar as concentrações de melatonina. Ah, que legal. Assim como os alimentos que vão ricos em triptofano, que é um outro aminoácido que também possibilita aí é, uma produção adequada de serotonina, que é um outro Ah, neurotransmissor aham, que nos causa bem-estar. Então, banana, por exemplo, o cacau. Então, aí que entra o chocolate, né? Realmente, o aham, cacau é, ele é um alimento rico em triptofano, né? aham. Que é um cursor aí. Mas a atividade Ah, física não faz Eu, eu, isso. eu lembro que eu tinha lido um estudo que falava que o grão de bico também é um precursor do triptofano que está ligado à produção de serotonina, né? Sim. Ah, legal. Jane, o pessoal aqui o diretor do nosso programa aqui está soprando no meu ouvido que nós temos mais 3 minutinhos para terminar. A Vanessinha querida, ela fala o seguinte, ó. Estou tomando própolis com um limão e uma colherinha de mel, uso 8 gotas de própolis. Estou fazendo certo, Vanessinha querida? Pode aumentar. Pode aumentar.
15 gotas. Tá. 15, 20. 15, 20 gotas. E chá à noite antes de dormir também ajuda? Oi? Chá de camomila para dormir também ajuda? Sim, olha, a camomila é um alimento, é um alimento, né? Excelente para a gente fazer chá e também auxiliar bastante em aumentar a qualidade do sono. Assim como mulungu, melissa. Como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Mulungu. Mulungu, prazer. Mulungu. Em Nunca lojas tive. mais a gente encontra. Ah, E algumas dicas para o sono também, pessoal. Desligar o boa. celular. Desligar o celular é o primeiro de tudo, né? E aí, assim, gente, não adianta desligar o celular e dormir. Não é bem assim que funciona o negócio. Tem que É. desligar um tempo antes. Uma outra coisa que eu reparei em mim, aí é bem individualizado também, mas que vale bastante eu dizer sobre isso. Dormir com o celular do lado. Aí fica pipi, 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 pipi. Cara, aquilo é terrível, né? Ah, Isso atrapalha muitas vezes a qualidade do sono, né? Então, aham, se eu tô dormindo, eu tô dormindo, né? aham. Eu desligo. A outra questão são esses alimentos que eu acabei de dizer, como o kiwi, o maracujá e até mesmo os chás. Legal. Di, a produção está me soprando aqui que nosso tempo está acabando. Eu pediria para você deixar as suas considerações finais, para você mandar uma mensagem bem legal para a gente que está te assistindo. Bom, eu agradeço muito. Adorei as perguntas, adorei a participação, adorei os inúmeros joias que eu recebi. Legal, legal. Obrigada, gente. Estou aqui para realmente contribuir. Uma doença nova, uma doença que de verdade sabemos que nada sabemos sobre. Aham, aham. E eu acho que positividade, uma boa Boa, alimentação e o boa. entendimento disso tudo da melhor maneira possível, eu acho que é a grande saída. Ah, legal, legal. Você é ótima e passe por isso da Alô? melhor maneira Tá. possível. Show de bola. Di, muito obrigado, beijo no coração, palmas para Di, muito obrigado. Valeu, Di. Eu termino por aqui. Fica com a gente aí, só para a gente terminar isso daqui, tá? Só mais um minutinho. Vou derrubar você. Derrubei a Dijane, doutora Dijane. Muito bem. Ó, os coadjuvantes aí, então, para melhorar a imunidade. Glutamina, vitamina C, vitamina D, própolis, cúrcuma, levedura, gengibre, óleo de coco e tudo mais. Pessoal, estamos finalizando. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não fiz a chamada de amanhã, porque amanhã é dia de descanso, a gente não vai ter a nossa live amanhã, mas prometemos voltar na quinta-feira, está praticamente certo a participação de um pedagogo, já está praticamente certo, e estou tentando também trazer para sexta-feira um médico especialista em sono. Eu falei com um amigo meu e estou esperando ver se ele consegue dar a dica para a gente, tá bom? Muito bem. Obrigado a todos, super abraço, obrigado por estarem aqui. Eu quero terminar com o pensamento do Khalil Gibran, que diz o seguinte: se eu te olhar com os teus olhos e você me olhar com os meus olhos, nós seremos eternamente felizes. O André Posse acabou de entrar, mas já vai sair porque estamos terminando mais uma live. Voltamos agora na quinta-feira sem falta. Um grande abraço, pessoal, terminando aqui com Alto Astral, com uma musiquinha bem legal. Obrigado, Edi, obrigado, André, obrigado, Vanessinha, Ana Maria, Edi, Dalmo Mazo, Vitão Castan, professor Miranda, Tânia, Vitor Castan, Sani, Cristina Filardi, um grande abraço a todos. Gil Garófalo, muito obrigado. Quem mais aqui? A Sani, Kelly, Adriana, muito legal. Fabiano, Bruna Chaves, muito legal. Grande abraço, pessoal. A gente se vê na quinta-feira. Obrigado por tudo. Até lá. Fui!